Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vamos analisar esse versículo aqui, que ele é muito rico. O aconselhamento do ancião, assim ele se intitula numa dessas 3 cartas, acredito que na última. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não cometam pecado, para que vocês não caiam em tentação. Porém, se alguém chegar a pecar, não se desespere, não pense que está tudo perdido. Nós temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo justo. Essa palavra me faz lembrar do testemunho que eu dei, que vai ao ar, qualquer dia desse está programado aí, quando Deus nos dá vida para viver. Quando mataram o meu irmão no latrocínio, e ele era evangelista, mas morreu assim naquele clima de suspense, pessoas dizendo que estava em pecado, e eu acreditando, meu Deus, será que meu irmão se perdeu? Porque se ele caiu em tentação, e ele morreu em pecado, ele foi para o inferno. Mas essa palavra aqui nos diz exatamente isso, que nós não precisamos ter medo, nós podemos confiar. Ele nos escreve essa carta para que nós não pequemos, mas se alguém chegar a pecar, no fim do mundo, se arrependa, peça perdão, muda de vida e o seu pecado lhe será perdoado. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Essas coisas lhes escrevo para que não pequem, mas se alguém pecar, não se desespere, tem um advogado, ele vai interceder por você junto ao Pai e você será perdoado, desde que haja arrependimento. No versículo 2 ele diz que ele, ou seja, Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, é a oferta, é o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Infelizmente, o mundo não quer saber de Jesus, o mundo não quer. O mundo rejeita Jesus assim, na cara dura. Semana passada, uma garota de 15 anos lá na escola me ergueu porque eu fiz uma defesa a respeito de aborto, pena de morte e outras coisas, alegando o meu embasamento na palavra de Deus, porque nós vivemos num país cristão. Ela disse, mas quem disse que eu acredito na Bíblia? Eu falei, mas você não é cristã? Ela disse, não sou cristã. Eu falei, meu Deus, você não é cristã, tem 15 anos, vive num país cristão e diz que não é cristã. Ou seja, está negando a Jesus Cristo. E o que é que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas? Convivemos com elas diariamente, vemos que estão indo para o inferno, estão perdidas, porque sem Jesus todos estarão perdidos, mas nós muitas vezes não fazemos nada para alcançar essas pessoas. Pelo menos orar por essas pessoas nós devemos, e anunciar o Evangelho, e dizer que há salvação em Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui, é para testificar, e não podemos perder tempo. Se nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha, quanta gente demora a vida inteira para conhecer Jesus e muitas vezes ainda não conhece. Quantas pessoas passam a vida na igreja e não conhecem porque não guardam os seus mandamentos? E os mandamentos do Senhor, eles não são difíceis. É uma questão de hábito, de você pôr em prática. É pela fé que nós praticamos a palavra de Deus e colocamos em cumprimento aquilo que nós aprendemos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque não é possível você conhecer Jesus e não guardar os mandamentos dele, não tentar imitar o estilo de vida dele, como ele viveu na terra, o exemplo que ele nos deixou, mesmo que nós falhemos muitas vezes, mas nós temos que tentar. Isso é uma prova de que nós o conhecemos. Se nós dizemos que conhecemos ele, mas não nos importamos com aquilo que ele nos ensinou e não nos esforçamos para guardar os seus mandamentos, estamos mentindo, não estamos correspondendo com a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele.
Então, olha, é quem guarda a palavra de Deus, quem observa, quem obedece a palavra de Deus. O amor de Deus está nele. O amor constrange a pessoa a obedecer a palavra. O amor leva a pessoa a se esforçar, a se sacrificar de todas as formas para obedecer a palavra. E o apóstolo diz, e essa é a prova que nós estamos vivendo no Senhor. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, se nós estamos vivendo no Senhor, nós temos que viver como ele viveu. Nós temos que observar o estilo de vida dele. E muitas vezes nos encontramos numa encruzilhada, e é aí que nós devemos perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele faria isso que eu estou fazendo? Se ele estivesse no meu lugar, será que ele diria isso que eu estou dizendo? Se ele estivesse no meu lugar, será que ele agiria assim como eu estou agindo? Porque isso é viver nele, viver como ele viveu, andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, observe, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. É a mesma coisa de sempre que muitos ainda não se esforçaram para obedecer. É esse mandamento, o mandamento do amor, da humildade, da boa vontade, do perdão, da misericórdia, de cumprir a sua fidelidade para com Deus, porque Deus sempre será fiel com você. Então é um mandamento antigo, como ele disse desde o princípio, que o amor é o maior de todos os mandamentos. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Olha, agora ele está dizendo que é um mandamento novo, né? Um mandamento verdadeiro, um mandamento no Senhor e também em nós, porque as trevas estão se passando. Nós já deixamos para trás o tempo das trevas, o tempo de viver nas trevas, o tempo de nos basear nas trevas, o tempo de encontrar argumentos para realmente fazer as coisas que são das trevas. É hora de começar uma vida nova. É por isso que existe o novo nascimento. É vida nova, é uma nova criatura que está vivendo, é um novo procedimento, é uma nova maneira de pensar, uma nova atitude. Se é que as trevas já passaram, porque o apóstolo diz agora, a verdadeira luz ilumina e as trevas vão passando. Se resta alguma treva ainda, nós precisamos deixar com que a luz expulse essas trevas da nossa vida. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Isso é muito forte, né? Muito forte, porque muita gente diz que ama, diz que está na luz, diz que é usado por Deus, mas as suas obras provam o contrário. Quantas vezes eu vi nas igrejas as panelinhas, pessoas se abraçando, fazendo muitas vezes diferença com os irmãos, pessoas que vivem sorrindo. Ô irmão, como eu amo vocês, meus amados, e de repente não tem nada de amado. Quando você precisa da pessoa, ela te vira as costas, sem nenhum constrangimento. Então, onde está esse amor que a pessoa fala tanto? Se te chama de amado é porque te ama. Mas na hora que você precisa da pessoa, ela diz para você, olha, dá um jeitinho de se virar aí, eu não posso te ajudar. E ela pode, está mentindo. Além de mentir a respeito do amor, mente também na questão da ajuda, porque pode ajudar sim, mas não tem prazer em ajudar. E tem aquele que, além de tudo, ainda odeia a seu próprio irmão. Está falando do irmão na fé, odeia o seu irmão na fé. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Não está na luz. Está se enganando. Como tantas pessoas falam em Deus, falam do amor de Deus, falam da bondade de Deus, falam Deus te abençoe. Mas de Deus não tem nada na vida dessa pessoa. Está em trevas, precisa deixar a luz entrar. Como tem aquele hino que fala, né? Deixa penetrar a luz. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Puxa, forte isso, porque realmente você para pensar, quem ama a seu irmão está na luz. Se está na luz, não existe escândalo, não existe nada que possa condenar a pessoa, porque o amor supera todos os mandamentos, é o maior de todos. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lembra aquela passagem de João, no capítulo 9, quando Jesus vai curar o cego de nascença, e ele diz: é importante que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. As trevas impedirão as pessoas. E aqui o apóstolo está dizendo também que aquele que odeia seu irmão está em trevas. Ele vive em trevas e ele não sabe para onde ele está indo. Ele pode falar que está indo para o céu, mas ele não sabe. Porque ele está enganado, ele está se enganando a respeito de tudo que ele fala. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos da alma, do espírito, e ele não sabe para onde ele está indo, nem quem ele está seguindo, nem como ele está servindo aquele que ele diz que está seguindo. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Que maravilha! Pelo nome de Jesus, meus pecados foram perdoados. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, porque realmente eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa falha, eu cometo meus deslizes, mas eu tenho um advogado junto do Pai. E no nome desse advogado, meus pecados são perdoados. Seus pecados foram perdoados. Você desenvolveu um relacionamento com o Senhor para você não é só um nome, um vulto na história, ele é real para você, ele vive na sua vida, você fala com ele a todo momento, você entrega todas as suas angústias e aflições nas mãos dele e deixa ele fazer o que ele achar melhor, pacientemente. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio, nós conhecemos, aquele que sempre existiu. É essa a razão de que ele nos escreve, porque nós já temos fé, nós cremos. Não escreveria, seria inútil se nós não conhecêssemos. Por que ele nos escreveria? Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Jovens, mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Porque nós vencemos, né? Nós, os jovens de 0 a 100 anos de idade, nós vencemos o maligno. Se estamos na luz, se estamos com o Senhor, nós vencemos o maligno. É claro que ele vai tentar derrubar, ele vai tentar nos derrotar, mas nós sempre vamos vencer o maligno se lutarmos em nome de Jesus. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Ele está falando para aqueles que são filhos, que têm o seu Pai na terra, mas está se referindo ao Pai celestial, o Pai de Jesus. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai, porque conheceram o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Retomando o mesmo tema, eu vos escrevi, pais, porque já conheceram aquele que sempre existiu. Eu lhes escrevi, jovens, porque são fortes, e a palavra de Deus está em vocês e já venceram o maligno. Retomando o mesmo tema do versículo anterior, ele está reafirmando que nós já vencemos o maligno e que a palavra de Deus está em nós. E só vencemos o maligno porque a palavra de Deus está em nós. Muitas são as tentações. Nós não devemos ceder nunca. Porque se nós cedermos, a palavra de Deus é retirada de nós. Porque Deus não pode coabitar com pecado. Não peque. E a palavra de Deus estará em você e você vencerá o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele fala de mundo, não é do planeta, não é das pessoas, é das coisas do mundo, das coisas que o mundo oferece. Porque o mundo oferece tanta miséria para a gente. A glória do mundo parece tão bonita, tão atraente, tão reluzente, como foi para Jesus, porque o diabo foi oferecer a glória do mundo para ele também, colocou em cima do monte, né, mais alto, e mostrou num relance de tempo todos os reinos da terra e disse: olha, tudo isso é meu, foi entregue a mim e eu dou a quem eu quero. E tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus não cedeu à tentação. Por quê, irmão? Porque a glória do mundo é passageira. Para analisar o que é a glória do mundo. Para pensar. A internet está cheia de imagens de atores que provaram a glória do mundo, homens e mulheres com a sua beleza exuberante, e de repente estão ali velhinhos, né, caquéticos, né, quase que caindo, segurando uma bengalinha, porque a glória do mundo passou, a glória do mundo é muito passageira, essa vida é uma completa e perfeita ilusão. E quem se entrega a essas ilusões
será enganado, vai trocar o que é eterno por uma coisa efêmera, passageira, transitória, que não vale a pena. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meu Deus. Tudo que há no mundo, olha, dá o exemplo, a concupiscência da carne, a paixão dos olhos e a soberba da vida. Então analisa essas três ocorrências, a paixão da carne, os desejos da carne, o prazer carnal, a concupiscência dos olhos, aquela cobiça que nós olhamos, nossa, quero um desse, quero uma dessa, quero isso, quero aquilo. E a soberba da vida, a pessoa que se acha aquilo que não é. Pessoas que deveriam se abater, se humilhar, descer na casa do oleiro, mas estão se exaltando sobre o pináculo do templo, dizendo, eu sou, eu tenho, eu posso. Você não é nada, você não tem nada, você não pode nada. E essas ocorrências, diz o apóstolo João, não são do Pai, são do mundo. É aí que entra novamente o verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem essas coisas aí, está cedendo, o amor do Pai não está com você. Porque o Pai não ama o mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, é ilusão, não é? Você está forte hoje, vigoroso, bonitão, amanhã está todo enrugado, está caindo aos pedaços, está caindo sozinho, precisa de alguém que te segura, que te levanta. Mas a promessa é essa, aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Você vai envelhecer como todo mundo, mas você sabe que a sepultura só vai te tirar desse mundo e te entregar para Deus. Mas se você vive para o mundo, para as paixões carnais, você não tem parte com Deus, não tem herança nenhuma. Morreu, te espera o lago de fogo, o inferno. É para lá que você vai. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Essa palavra é muito forte, muito reveladora, principalmente para o tempo atual. E nos faz pensar, porque João estava dizendo isso há 2000 anos atrás, talvez ele estivesse tendo uma visão do tempo presente, ou talvez essa mesma ocorrência se passasse naquela ocasião. São fases da nossa vida espiritual também. Ele disse, vocês ouviram que o anticristo vem? Pois é agora. Muitos já estão se fazendo anticristo. Você para pensar, você vai nas igrejas evangélicas, eu vou falar das igrejas evangélicas. O que é que você encontra ali? Pessoas querendo tomar o lugar de Jesus, pessoas que se acham grandes, pessoas que se acham autossuficientes. E muitas pessoas que só querem isso, só estão preocupadas com isso. Eu não sou contra ofertar na igreja, porque a igreja precisa da nossa contribuição, precisa de ajuda, tem conta para pagar, tem gasto, nós precisamos ajudar. Mas eu estou dizendo que tem alguns que só pensam no dinheiro e mais nada, não se importam com as almas. Se você contribui, ele vai atrás de você. Se você não contribui, ele está torcendo para você desaparecer da vida dele. Cheguei a ouvir uma vez uma pessoa que se chama pastor, que disse assim, pregando, que precisa de alma e de dinheiro. Olha que conveniência, alma e dinheiro. Porque a alma leva dinheiro para a igreja. Mas se não levar, então também não interessa, não é isso? Então, você passa a conhecer a pessoa quando você vê que a pessoa não pode ganhar nada com você, não pode lucrar com você. É a última hora. Muitos se têm feito anticristos. E no verso 19, ele diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Olha, ele não está falando do fato de sair da igreja, está falando que saíram do nosso meio. Porque não eram de nós, não tinham a mesma essência que nós, não tinham os mesmos objetivos, não tinham a mesma intenção. Ele pode ter a empresa dele, porque hoje as igrejas são empresas, são registradas na Receita Federal. Eles fazem tudo certinho para não ser multado, para não ter prejuízo.
Mas o apóstolo diz, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Ou seja, não ficaria aqui no nosso meio, talvez estivessem em outra congregação, mas ficariam com o nosso ensino, com o nosso modo de viver, com o amor que nós pregamos e vivemos. E ele dá essa ressalva dizendo, isto é para que se manifestasse que não são todos nós. Ou seja, não são todos como nós somos, não são todos sinceros, não são todos altruístas, não são todos interessados na salvação das almas. Muitos estão interessados só no lucro, seja ele qual for. E olha, eu vou falar uma coisa, ainda vou fazer uma live falando sobre isso. O poder que alguns líderes têm leva eles a pensar coisas terríveis. Acreditar que são donos de um poder que, na verdade, não são deles. Tudo que está aqui é meu, eles pensam. As almas, as pessoas, homens, mulheres, crianças, dinheiro, bens, começam a se apropriar de tudo. O poder é viciante e enganador também. E corruptor, infelizmente. Muitos se corrompem por causa do poder. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não, ninguém fica enganado. Você pode ser enganado num momento ou no outro, mas o Senhor vai te mostrar. Ele vai dar um jeitinho de fazer a pessoa se revelar. Vai mostrar para você quem é aquela pessoa que você está seguindo. Se é um homem de Deus ou se não é. Porque nós temos a unção do santo. Ele vai nos dar a revelação de uma forma ou de outra. Ele vai abrir os seus olhos. Fique enganado quem quer. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Parece redundância, mas não é. Uma mensagem forte aqui também. Eu não estou escrevendo isso porque vocês não conhecem a verdade. Escrevo porque vocês conhecem a verdade. E porque vocês sabem que ninguém que é da verdade vai mentir. Então, se a pessoa está mentindo, se ela está enganando, se ela está levando as coisas de Deus na brincadeira, então não é de Deus, porque nenhuma mentira vem da verdade. É o que diz o apóstolo João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O que é negar Jesus? Negar Jesus não é só falar, eu não sou cristão. Não, negar Jesus é falar uma coisa e fazer outra. Tem até uma palavra que eu li no outro dia numa charge, achei bonito aquilo, dizia assim, que hipócrita é o homem que ensina a viver pela fé, mas vive pelo dinheiro. É hipócrita, manda os outros fazer. Minha avó baiana contava, quando eu era menino, nós éramos muito católicos, contava a história de um padre que tinha na Bahia, que o padre não pode casar, mas é que ele era casado, tinha 7 filhos. Os filhos dele eram os coroinhas, a mulher ajudava na missa. E ele dizia para os fiéis, façam o que eu mando e não façam o que eu faço. Tá cheio de gente assim, sabe? Gente hipócrita. Vou mandar vocês fazer. Eu não vou fazer, mas vocês façam, tá bom, gente? Porque eu quero bem de vocês, tá? E para mim eu quero mal para mim. Hipócrita é pessoa que não acredita realmente naquilo que fala. Então ele está dizendo, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, aquele que nega o estilo de vida de Jesus, que Jesus foi abnegado. Jesus disse, quando fordes, não leveis nem ouro nem prata pelo caminho, nem alforge, nem cinturão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, nós percebemos que a pessoa prega uma coisa, ela vive outra. É o mentiroso, é o hipócrita. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Aí já é uma coisa assim um pouco mais melindrosa, mais delicada, né? Começa a ir por um outro lado, porque tem tanta gente por aí dizendo que Jesus não é Deus. Tem uma seita que fala isso. Está negando o Filho. Jesus não é Deus, Jesus é um anjo. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra dizendo que Jesus é um anjo. E quando fala no anjo do concerto, é uma forma de se referir aquele anjo que tem características diferentes, que tem poder, que toma decisões como Deus, que recebe adoração. Aquele anjo do concerto que tem a semelhança do Filho de Deus, né? Então, muitos teólogos acreditam que quando se fala do anjo do concerto,
Está falando de Jesus antes de se encarnar, como ele se manifestava nesse mundo. O Filho de Deus, que também é Deus. Então, quem nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que aceita o Filho, esse também tem o Pai. Não dá para entender o mistério da Trindade. Como que pode ter um só Deus em três pessoas? Eu não preciso entender. Não é isso que a Bíblia pede de mim. Ela pede fé, ela pede que eu acredite, ela pede que eu confie em Deus e na palavra de Deus. Isso é tudo. E um dia será revelado. Se não foi revelado ainda, é porque nós não podemos suportar essa revelação. Há coisas que não podem ser reveladas. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29, se eu não me engano, diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então, ponto final na discussão. Mas eu confesso o Filho porque eu quero ter o Pai na minha vida. O que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, é aquela fé simples que eu recebi quando levantei a minha mão para Jesus. Eu nem imaginava das coisas que eu veria dali para frente. Por quê, irmão? Porque o joio está no meio do trigo. A gente vê muita coisa escandalosa. Mas eu vou ficar lá naquilo que eu aprendi. Aquilo que lá no princípio eu ouvi tem que permanecer em mim. E se permanecer em mim isso que eu aprendi desde o princípio, a palavra de Deus diz que eu vou permanecer no Filho e também no Pai. E eles permanecerão em mim. Jesus prometeu, viremos para ele e faremos nele morada. Ele está com você, está conosco, que guardamos e obedecemos a palavra de Deus. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória! Nós vamos morrer nesse mundo. Eu já estou quase completando 65 anos. Qualquer hora esse corpo aqui não vai aguentar, ele vai parar. Mas o meu espírito vai para Deus. E no dia do arrebatamento, quando Jesus voltar para livrar Israel da mão do anticristo, meu espírito que vai estar com ele, voltará com ele para tomar esse corpo no pó da terra, o corpo que está dormindo no pó da terra, que vai ressuscitar, vai ser transformado e eu terei vida eterna. Maravilha, né? Pode ter uma promessa melhor que essa? Aí não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter decepção, não vai ter frio, não vai ter calor, não vai ter pernilongo, não vai ter vizinho chato. Não vai ter mais nada que nos aborreça. Felicidade eterna, eu posso querer mais o quê? Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Interessante observar que lá no tempo de João, apóstolo João, já tinha enganadores no meio da igreja. Foi por isso que ele disse isso. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que os enganam. Não deixemos essas pessoas nos enganarem, irmãos. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, traduzindo para uma linguagem mais atual, a unção que vocês receberam do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, fica em vocês. E vocês não têm necessidade de ninguém ensinar a vocês, porque como a unção de Deus ensina vocês, ou seja, nos revela tudo que nós precisamos saber. Não nos deixe enganados. E ainda que alguém tenta nos enganar, a unção de Deus na nossa vida vai revelar que nós estamos sendo enganados para nós fugirmos desse engano e dessa mentira. E ele reafirma, essa unção é verdadeira e não é mentira. Como ela os ensinou, assim nele permanecereis. Vamos permanecer nele, né? Sim, nós vamos permanecer. O verso 28 diz assim, agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Oh, glória a Deus! Olha que maravilha! Vamos permanecer nele para que quando ele aparecer, não fiquemos com medo, nós tenhamos confiança, vamos ao encontro dele, não sejamos confundidos, não sejamos rejeitados. Olha, você não tem parte comigo. Fulana, você não tem parte comigo. Fulano, você não tem parte comigo.
E é como Adão e Eva, quando eles pecaram e Deus apareceu na viração do dia, correram para se esconder. Eles não tiveram confiança de encontrar o Senhor como eles sempre faziam. Eles correram para se esconder, ficaram confundidos. É a mesma coisa, uma analogia, porque é isso que o apóstolo está dizendo. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança, ouvindo o som da trombeta, vendo a glória aparecendo no céu, vamos levantar as nossas mãos e adorar aquele que vive para sempre, porque Jesus vem nos buscar. E verso 29 diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha, irmão, não importa o que as pessoas façam, o que deixam de fazer. Muitas vezes nós sofremos muitas injustiças, mas nós não podemos fazer injustiça, porque nós somos nascidos de Deus. E se nós somos nascidos de Deus, nós temos que praticar a justiça. Nós não podemos observar o que o mundo faz, o que a outra pessoa faz, o que os falsos pastores fazem, o que os falsos profetas dizem. Nós temos que praticar a justiça que vem de Deus, como é do agrado de Deus. Não é para agradar nem A, nem B, nem o irmão, a irmã, o pastor, o vizinho. É para agradar a Deus, irmão. Nós vamos agir de uma forma que nós vamos agradar a Deus. Estamos preocupados em agradar a Deus e não o homem. Porque nós somos nascidos de Deus e vivemos para Ele e vivemos para agradar a Ele. Amém? Essa é a palavra de hoje. Toda segunda-feira eu estou no meu perfil no Facebook, fazendo live, falando no Evangelho de João. Escolhemos o Evangelho de João porque é o Evangelho do amor, da salvação, da graça de Deus. Depois nós vamos passar todos os demais também. E na sexta-feira nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo, também no perfil do Facebook, cujos vídeos nós estamos trazendo para cá. Mas se alguém quiser nos acompanhar lá no Facebook, é Miguel R. Silva. Tenham todos uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.